Olá, aqui professor Renan. Crise de valores ou valores em crise? Tanto faz, né, a ordem dessa pergunta. E para obter tal resposta é interessante analisar, né, os conceitos de crise e de valor. E na parte final dessa análise também será abordada a questão de alteridade, porque essa questão de crise e valores tem muito a ver na dinâmica, né, e no âmbito do relacionamento humano. Quando se pensa em crise, né, muitas vezes pode ser que as pessoas vão pensar que a crise é algo unicamente exclusivo do mundo moderno ou do mundo contemporâneo, e muitas vezes fazendo essa análise ou essa alusão devido ao fato de uma quebra de tradições. É muito comum algumas pessoas dizerem assim: ah, mas na minha época não era desse jeito. Mas se for pegar uma pessoa anterior a essa, ela pode fazer um comparativo: ah, mas na minha época também não era desse jeito. E somente, né, jogando, né, trazendo um fardo aos jovens, como se os jovens eles fossem responsáveis por uma questão de crise, entendendo que a própria questão, né, o conceito do entendimento de crise, assim como o valor, surge dentro da dinâmica da elaboração da vida social, né? E nesse aspecto, podemos aqui, né, elencar que a crise ela faz parte da evolução do ser humano, faz parte da sua existência, assim como os valores, né? São dois conceitos agregados à vida social, né? Tendo em vista que o ser humano é um animal político e a partir dessa dimensão política, no aspecto da vivência em cidade, da vivência com outras pessoas, surge exatamente a questão da crise e de valores. Então, tendo em vista que a crise não é algo exclusivo do universo moderno ou contemporâneo, e faça aqui uma rápida retrospectiva, né? Vamos voltar aí no tempo, ali para o século XII. Século XII, baixa Idade Média, certo? Então, se nós formos analisar dentro ali da história medieval, essa retrospectiva, né, Alta Idade Média, o que temos na Alta Idade Média? No século, voltando mais um pouco ali, lá no século V ao século XI, isso é a Alta Idade Média. E que nós temos nesse período, né? Se inicia com o fim do Império Romano e o início do feudalismo, então temos aí uma transição. E esse processo de transição, ele pode sim ser elencado como um processo de crise, porque há uma transição de valores, de estruturas, de ideologias, sistema de vivência humana, modelo social. E essa transição vai desembocar na Baixa Idade Média, que é do século XI ao século XV, e nesse período, né, chegando ali no século XV, compreende o enfraquecimento do sistema feudal e a transição para o sistema capitalista. Novamente, nós temos aí, nessa transição, uma crise. Então, aqueles que viviam no modelo anterior, quando surge algo novo e as gerações futuras já estão acostumadas com o novo, esse, de certo modo, esse contraste, não necessariamente conflito, mas esse contraste entre aqueles valores provenientes do modelo antigo e os valores, os novos valores, certamente vai surgir, né, uma crise e surge aí, né, uma discussão, né, acerca até mesmo daquilo que é certo ou que é errado. Então vamos lá para a análise do significado. Nós temos lá o valor. O valor é uma relação entre as necessidades do indivíduo: respirar, comer, viver, posse, reproduzir, prazer, domínio, relacionar, comparar, e a capacidade das coisas e de seus derivados, objetos ou serviços, de satisfazerem o pensamento racional do indivíduo. Então, o valor ele tem essa perspectiva de satisfazer o pensamento racional da pessoa. E por isso que é chamado de valor. A satisfação ela é valiosa, né? Traz um bem-estar psíquico, traz um bem-estar biológico,
um bem-estar ideológico, biológico, e reestrutura o ser humano, né? Dá a estrutura do ser humano de pertencimento, né, a ele mesmo e pertencimento ao mundo ao qual ele vive. Então, se nós pegamos ali a questão do comer, né? Qual que é o valor do comer? A comida em si ou a satisfação de que aquilo me traz? É a satisfação que traz. Então, o valor da comida não está em si, necessariamente, mas sim no que aquela comida, né, o resultado que aquela refeição pode trazer a uma pessoa. E por isso que também numa comida nós vamos buscar o quê? O valor do sabor, o valor do odor, o valor do preço, né, questão monetária em cima daquela comida, que nós vamos ver as questões dos valores aí. Certo? Então, o valor é essa relação entre as necessidades. A natureza dos valores passa ali pela vivência, qualidade e ideia. Né? Os valores eles são subjetivos, sim, e os valores são objetivos, as duas coisas. Quando se coloca na vivência, o valor, embora seja algo subjetivo, o ser humano vivendo em sociedade, ele vai ter valores similares. Porque essa questão de necessidade vai depender muito do ambiente que ele está vivendo e muito das suas questões de satisfação, certo? Isso é subjetivo, mas são objetivos, porque quando coloco objetivo no sentido lógico, eu quero isso, isso é um objetivo. Agora, as formas as quais você vai atingir ou obter o isso, o qual você se propôs a querer, vai depender muito das variáveis da qualidade de vida que está ali no meio e se de fato você vai estar satisfeito, né, perante essa busca. Né? Então, os tipos de valores. Temos o valor ideológico, né, que passa pela questão das ideias, uma doutrina, uma crença. O valor econômico, como o próprio nome já diz, a questão monetária, o quanto que vale alguma coisa e o quanto que não somente vale, mas o quanto que, de certo modo, você tem que trabalhar, desprender de um tempo para adquirir determinado produto. O valor religioso entra numa dinâmica de crença, mas é uma crença mais específica dentro do conjunto de ideias, né? Uma doutrina. O valor político entra na questão partidária, sim, e entra também na dimensão da vida em sociedade. Repetir aqui repetir o valor político ali. O valor subjetivo, né? E acima aí do valor subjetivo era o valor da educação, né? A forma que as pessoas elas se comportam mediante a sociedade onde elas vivem, né? Então aí é o valor ideológico, o valor econômico, religioso, político, o valor da educação e o valor subjetivo, certo? Se nós formos analisar, eles entram numa dinâmica subjetiva e assim como objetiva, sempre nessa perspectiva. Na questão de valor, o que muitas vezes é discutido na questão da modernidade, e que os valores eles vão se tornando relativos. Aí temos aí, né, nessa imagem, vejam bem, a mulher de biquíni, ela tudo coberto, a não ser os olhos dela. Que cultura machista cruel. E ao lado, né, uma mulher pertencente a um valor, vamos colocar o valor religioso da crença dentro do universo islâmico, ela totalmente coberta, ela olha para a mulher de biquíni e diz, nada coberto, a não ser os olhos dela. Que cultura machista cruel. Então, assim, o que é realmente valioso? Né? Ficar quase despida ou totalmente com roupa? O valor, o que é? O valor é a roupa em si ou a questão do pudor? É uma questão subjetiva, uma questão cultural. Aí podemos, juntamente, né, com aqueles valores citados anteriormente, colocar o valor cultural. Ele impacta muito, que passa uma questão, o valor cultural passa uma questão ideológica e educacional. Aí você fala, qual que está certa?
Alguma pessoa pode dizer, Flá, eu prefiro ficar de biquíni, essa é a vida, eu me sinto livre assim. E dentro daquele código, daquele universo da outra mulher, ela entende que é o melhor para ela. Se ela entende que é o melhor para ela, novamente vem com o valor e a relação entre as necessidades. E a necessidade também é uma forma de pertencimento. Depois, nós vimos a questão do valor, certo? Na parte de crise, né? O que é crise? Né? Do grego crisis, momento de decisão, de mudança súbita, né? Separar, decidir e julgar. Então, como lá no início eu mencionei essa questão da transição, né? De um período para o outro, né? De uma década para a outra. Quando eu falo década, realmente é um longo período aí que supostamente vai ter uma alteração profunda nas questões de valores. Embora hoje, né, há uma discussão nessa sociedade hipermoderna, né, da velocidade, da modernidade líquida, né, do Bauman, onde tudo é muito acelerado e as coisas mudam de forma rápida. Alguns vão colocar que essa sensação de que as coisas mudem rápido é mais uma sensação efêmera, né? Muito superficial. A essência, as estruturas delas continuam ali. Então, geralmente é mais na questão de década, né? Para mais que realmente isso consiga ser mudado. E o que são crises? Né? São fenômenos essencialmente relacionais, como conflito ou quebra de consenso entre um sujeito ou outro sujeito, ou o próprio sujeito, né? Quando ele entra em crise consigo mesmo. Eu falo, então, é um fenômeno da existência humana. Você fala somente na exclusiva do ser humano, né? Nós estamos aqui analisando a vida humana. Basta olharmos para todas as sociedades, uma sociedade mais, outra menos, elas vão ter, sim, ali os seus questionamentos, os seus contrastes, e a partir desses contrastes, né, elas vão buscar uma nova forma de vivência. Há um embate na diferença do modelo de enxergar o que é a vida em sociedade. Então, se nós analisarmos dentro da sociedade brasileira, né, o que é crise, pode ser que não seja a mesma crise, né, que ocorre nos Estados Unidos, ou a crise dos Estados Unidos não é a mesma que ocorra na França, mas tem um elemento comum. São fenômenos essencialmente relacionais, que desembocam em um processo de mudança, mas foi também motivado por um processo de mudança. Exemplos de crise, né? Vamos pegar, como eu comentei, né, em aula, daquilo que acontece no Brasil, né? Não vamos muito longe de nós, né? Na cidade de São Paulo, a crise sobre o valor da vida. E as pessoas que estão ali na Cracolândia, né? E isso causa uma certa polêmica e divisão nas discussões, porque tem algumas pessoas que vão dizer assim, é tudo, pode usar o termo que algumas pessoas utilizam de uma forma muito cruel, né? É tudo vagabundo, tá lá, então tem que apanhar mesmo, tem que tirar e merece sofrer. Já li, já escutei pessoa falando isso, né? Então a pessoa que ela fala sobre isso, é uma crise dela de consciência sobre o valor da vida. E é uma questão complexa da sociedade. Quando falo sociedade, de todos nós, né? Nós participamos desse consciente coletivo. Isso eu coloquei a questão da Cracolândia, né? E aí começa a banalizar, né, uma banalização dos conceitos, né, e valores. Né? A própria questão do mendigo. E começa a banalizar, né? Como se a pessoa ela está ali unicamente porque ela quisesse estar ali. Pode existir pessoas que estão numa situação onde elas poderiam ter saído, mas elas preferem ficar ali, mas nós estamos ainda entrando numa complexidade psicológica que tem que ter todo um acompanhamento. Então, é uma crise de valor da vida.
Aí você fala, Renan, então qual que é a resposta? Você não respondeu a diferença, né, de crise de valores ou valores em crise. Simplificando a ideia aqui, crise de valores é quando não surgem valores novos para conseguir sanar, ou seja, solucionar as problemáticas atuais. Valores em crise. Os valores em crise, aqueles já existentes, já não são suficientemente bons para a permanência ou harmonia da sociedade. Certo? Então, a crise de valores, não surgem novos valores, não está surgindo, por isso que para alguns vai ter uma decadência nessa crise, e os valores em crise, aqueles já são existentes, eles já não são suficientemente bons para reger e harmonizar a vida em sociedade. Então, no primeiro, é preciso surgir, e no segundo, aqueles que já estão existentes, eles já não são suficientemente bons. Então, na sequência, né, de que nós vimos ali, tudo isso tem a ver com ética, né, muitas vezes influenciado pelo do ideal capitalista. Fiz o que estava a fim de fazer, meu coração mandou, eu fiz, o importante é ser feliz. As pessoas geralmente esquecem da sequência dessa frase, né, o importante é ser feliz, né, vírgula, né, custe o que custar. E muitas vezes esse custo vai da felicidade do próximo, né, deixa a vida me levar, né, embora, né, o contexto, né, da música do Zeca Pagodinho é uma questão de descontração, né, mas quem leva, não podemos simplesmente deixar a vida levar, porque pode ser que, se não houver uma reflexão séria, profunda acerca dos valores, simplesmente a vida ela vai desembocar em um processo de crise profunda, em uma sensação, né, de perda, né, perante o mundo que a pessoa vive. Então, olha lá, essa questão individualista, como já tinha mencionado, né, se o valor é uma questão de realização, né, de uma necessidade, né, temos aí os dois momentos, pensar no momento, né, a pessoa pega a fruta, ele come tudo, ele não pensa necessariamente no valor do futuro, e no segundo, né, pensar no futuro. Na lógica, né, o valor, né, monetário, né, o valor econômico, né, o que é mais valioso? Né, guardar dinheiro e se programar, se projetar. Isso é mais valioso, embora seja mais sacrificante, diferentemente do primeiro. Já gastar todo o dinheiro, né, satisfação imediata. E a segunda é satisfação ao longo prazo. Dentro dessa lógica da crise de valores, já caminhando, né, para a questão até mesmo da alteridade, né, tudo traz um impacto antropológico. Né, que é antropológico, antropos, homem, lógico, né, o estudo do homem, né, do ser humano. Então, todas essas questões de crise de valores vão desembocar numa questão de relacionamento. Então, esses fenômenos que revelam o lado negativo, né, enfraquecimento dos laços afetivos, uma acentuada individualização. Né? É preciso respeitar as individualidades, mas uma individualização exacerbada, aprofundada, né, crônica, ela vai enfraquecer os laços afetivos. Né? Volta na questão aqui dessa tirinha aqui, do rapaz que, ao invés de ajudar, ele pensa unicamente em pegar o relógio. Né? No primeiro momento nós falamos, opa, ele vai lá ajudar a pessoa que está afogando. Ele tira o relógio pensando apenas na sua satisfação, né? Que é o egocentrismo. Depois aí, desenraizamento pela globalização. A globalização tem os aspectos positivos, certo? Mas, ao mesmo tempo, né, tornar essa aldeia global a própria concepção de comunidade, né, a concepção de pertencer àquele lugar mais próximo, ela é quebrada, pois pertencemos ao mundo, pertencemos a qualquer lugar.
Então, esse senso de comunidade, até mesmo no bairro ou na rua, vai se perdendo e se cria uma questão de desconfiança das outras pessoas. E nesse sentido, nessa desconfiança, a comunicação ela fica rompida, essa impessoalidade é uma comunicação agressiva que não leva ao diálogo e por isso vivemos aí num período de fake news, né, de mentiras, e não é da agora fake news, né? Também não é agora, assim como a crise não é da agora. Exatamente quando há uma ruptura, né, e aí é interessante entender essa ruptura. Se você não se preocupa, você não tem nenhum laço afetivo com a pessoa, a internet vira um espaço aberto para a loucura, né? A busca da felicidade no efêmero, das coisas superficiais, né? O importante é o ter do que o ser. Agora, não é tudo negativo, né? Temos os fenômenos dessa questão da crise que revelam o lado positivo. A sociedade tornou-se mais pluralista e essa pluralidade traz a diversidade. Então, certas rupturas com alguns conceitos possibilitou o surgimento de novas ideias e essas novas ideias de novos comportamentos e a diversidade. Possibilidade de escolhas jamais vistas, né? A evolução tecnológica, a ruptura de certos modelos, né? O próprio conceito, se nós pegarmos, né, citei a Idade Média, né, o sistema feudal, ele tinha um certo ritmo de produção, não tinha um avanço tecnológico, veio a Revolução Industrial, e a partir da Revolução Industrial, também aí processos de transição, trouxe possibilidades de novos produtos, novo estilo de vida e qualidade de vida. Os desafios, desculpem aqui pela escrita, tornaram-se mais complexos. Então, eles tornaram-se mais complexos porque todo esse desenvolvimento, quanto mais você evolui, de certo modo, na questão tecnológica, na questão ideológica, a quantidade de livros escritos, a quantidade de discussões, a quantidade de debates, a quantidade de conceitos, vai ficando, a vida em sociedade ela vai se tornando complexa. Mas traz uma melhor qualidade de vida a partir dessa evolução. É inegável essa evolução. Agora, você fala, evoluímos em muitos aspectos, né? Concentra muito em algumas partes e outras partes elas fica deficitária e por isso, né, agora nessa transição para a alteridade, indo pelo conceito, né, de Nietzsche, né, na sua obra O Crepúsculo dos Ídolos. E o que é o crepúsculo? Exatamente esse momento que está raiando o dia ali, né, o sol nascente, surgindo uma perspectiva de novidade, né? A luz, a claridade, né? Sinal de esperança. Então, o crepúsculo ele traz esse modelo de superação, né, da humanidade, né? Então, se existe uma crise para que possamos melhorar, e aí ele traz ao ser humano, né, os melhoradores da humanidade, né? Cabe a cada pessoa se tornar melhor, né? Se nós esperamos uma humanidade melhor ou uma melhor humanidade, nós, enquanto indivíduos, devemos nos tornar melhores. Vai no princípio, né, do Kant, quando ele diz que, resumindo bem, né, o pensamento dele aqui, na perspectiva de que a humanidade se torna melhor a partir de mim. Nós esperamos muito dos outros e a nossa contrapartida ou a nossa partida não existe. É mais fácil transferir para as outras pessoas, né? O famoso complexo, né, de Adão e Eva. Eu jogo para o outro, mas foi ele que pediu para comer o fruto, mas foi ela, foi a cobra. Então é sempre mais fácil transferir e não assumir a responsabilidade. E assumir essa responsabilidade é o que o Nietzsche coloca como a filosofia a golpes de martelo, né? Realmente quebrar com esses ídolos. Imagine o ídolo aqui, vamos colocar no sentido figurado, um ídolo como uma estatueta, e, se possível, quebrar. O ídolo é uma distorção da realidade. Por exemplo, o dinheiro é importante. Vamos colocar aqui o valor econômico. O dinheiro, sim, ele é importante. Mas a idolatria ao dinheiro ela ocorre há muito tempo, porque ela distorce a realidade, ela distorce o relacionamento humano.
E é a partir do mau uso do dinheiro é que surgem as desigualdades sociais e os outros tipos de desigualdade, até mesmo atos corruptivos. Então, a corrupção é por causa do dinheiro. Então, a corrupção é por causa do dinheiro ou o dinheiro corrompe? Ou as duas coisas? Então, são os ídolos, é uma distorção da realidade. Então, na proposta do Nietzsche, para realmente conseguir superar esses ídolos, essa estrutura, é preciso buscar uma nova estrutura. E essa nova estrutura ela vai ser pautada e construída em novos valores. Então, é preciso sair ali, eu coloquei os ídolos nessa parte da escuridão, é preciso da escuridão, mas ali é algo bem paradoxal, porque às vezes é no momento mais escuro da noite que está mais próximo do quê? Da luz. Então é a transição, buscar essa transição. E nessa lógica, se não buscarmos uma melhoria, o outro não pode ser um objeto. Nós não podemos isolar do próximo, por mais que seja, às vezes, difícil o convívio social. Amar a mim mesmo, não necessito do outro para me fazer feliz. Tem as pessoas que se colocam na postura de isolamento, de solidão total. Então, ocorre um esvaziamento da alteridade, mas não só quem vive sozinho. Esse esvaziamento ocorre do dia a dia. Essa vida frenética que nós vivemos, nós temos aí essa questão de não se preocupar muito com o próximo. E se eu não me preocupo com o próximo, eu também sou o próximo para uma outra pessoa. Ou seja, existe um outro, que aí entra na dimensão da alteridade. Eu sou eu. Existe um outro. Mas para aquele outro, ele também é um eu, e para ele eu sou um outro. Então a alteridade, ela traz exatamente nessa perspectiva, e aí aqui na proposta do Emmanuel Levinas, é uma relação. Eu vou de encontro ao outro, existe um abismo. Esse abismo é existencial. Eu sou eu, você é você, mas eu somente me reconheço enquanto eu, porque existe um outro eu no qual eu me relaciono. Então existe uma ponte que vai aproximar as pessoas. Claro que é importante respeitar o espaço de cada um, mas a alteridade, ela exatamente vai trazer uma dimensão de preocupação, não somente uma empatia, simpatia. O que é simpatia? Se nós formos analisar. Ser simpático, dar uma risadinha. Simpatia é criar, naquele momento, um princípio de harmonia. Certo? Isso é simpatia. Ou seja, simpatia não é ser nocivo, agressivo com as pessoas. A empatia, se colocar no lugar do outro. Mas só se colocar no lugar do outro, nossa, não deveria ter feito isso. A alteridade é ir de encontro com o outro. Agora temos aqui a apatia, aquela pessoa apática, tanto fez, tanto faz. Pode passar um ou pode passar outro, ele não está nem aí para as pessoas. E temos a apraxia, que é a ausência total de sentimento perante o próximo. Uma antipatia, essa apraxia. Então, a alteridade, esse Levinas, ele vai elaborar esse conceito de alteridade, porque ele passa por um período muito trágico na vida dele. Ele viveu, teve em campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, a aniquilação do próximo, uma das grandes atrocidades da humanidade, aqui a anulação, e é uma crise, a guerra é uma crise. Nós temos aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, temos guerras em outras partes do mundo, é exatamente um processo de crise. E muitas vezes ali é uma ausência de valores. E aí a alteridade traz isso. O eu só existe através do outro. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce sozinho.
Então, a alteridade, mais do que a empatia, procura saber entender as diferenças do outro. E a partir desse saber e entender, levaram a um diálogo que valoriza as diferenças existentes. A empatia se coloca, a empatia é o início da alteridade. Então ela tenta sentir e entender por meio das emoções. Mas é preciso ir além na proposta de Levinas. Senão, onde que fica o entendimento, o relacionamento humano? Volta lá no início. Os momentos de crise eles surgem exatamente em questões de relacionamento, por falta de comunicação, por falta de diálogo. O diálogo é muito mais profundo que simplesmente conversar. Tem diferença, né? Falar, conversar e dialogar. Falar é o que eu estou fazendo aqui. Conversar, não há uma outra pessoa nesse recinto agora por estar conversando, né? Troca de palavras. Agora, dialogar, você pega pelo conceito grego, eu levo a minha razão à sua razão e eu abro espaço para trazer a sua razão à minha razão e não simplesmente trazer e levar, mas saber e entender e efetivamente fazer algo com isso. Porque senão, fica assim, coitado, é tão diferente, que desperdício, todos iguais. Fica nesse conflito, né? A divisão, e não chega a um consenso. E como também já acontece não só aqui no Brasil, é muito comum em certos canais de televisão, agora se expandindo para as redes sociais, o sensacionalismo, né? A cobertura de tragédias. Né? Será que daria para a senhora chorar olhando para a câmera? Né? Causa mais comoção. Né? O importante é a curtida, o importante é compartilhar essa sensação. Muitas vezes você nem está sentindo. Você vê aquele videozinho, você se emociona um pouquinho e já curte e compartilha com outra pessoa. Então, muitas vezes não é só o sentimento do que está acontecendo. O importante é só curtir. Né? E aí pode ser uma crise de valor. Nada contra com quem, né, elabora vídeos para isso, mas exatamente na perspectiva, né, de buscar, será que nós estamos sabendo e entendendo o outro? Compartilhando vídeos desnecessariamente. Né? A fofoca ela tomou uma outra dimensão. Agora a fofoca não é só falar, né, mal de uma pessoa para outra. A fofoca é também nesse compartilhamento de informações falsas e compartilhamento de vídeos que não diz respeito à sua vida. Mas o importante é curtir, né, e dimensionar. Então, é uma crise de valor. Mas seria isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E eu agradeço pela atenção.